Você já percebeu que o seu amor é condicional? Se sim, quanto tempo tem que você percebeu isso? E se não, hoje nós vamos refletir um pouquinho, começar algumas reflexões nesse sentido e eu vou fazer algumas provocações para você. E nós vamos começar fazendo isso pela amizade, uma relação que nós temos aí, né, ao longo da nossa vida. Este é o canal Justo Cálice. Eu me chamo Felipe Ângelo. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Sente-se confortavelmente e vamos conversar. A pergunta inicial que nós precisamos fazer é: o que é um amigo? Tomás de Aquino, né, ele vai fazer uma citação em um de seus livros e a citação diz: ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Ou, simplificando, querer o mesmo e rejeitar o mesmo. A amizade é uma das nossas primeiras relações para além do convívio familiar. Então, é ali onde a gente pode escolher, né? Porque até então, dentro do convívio com o pai, a mãe, os irmãos, irmãs, a gente não pode definir, né, quem serão essas figuras. Elas já foram pré-determinadas antes do nosso nascimento. Mas os amigos a gente escolhe quem serão eles. E de acordo, né? Olhando assim para a proposição de Aquino, na verdade ela parece ser bem natural. Normalmente os amigos eles vão ter os mesmos gostos, né? Eles vão ter as mesmas afinidades que nós temos. No caso de Aquino, ele queria falar assim sobre uma amizade um pouco mais profunda e sólida, né? Mas se a gente leva para um nível um pouco superficial, né, e faz aplicação, é um provérbio, vamos colocar assim, que ele é representativo de todas as amizades, né? Sejam elas um pouco mais superficiais ou não, né? Mas toda relação de amizade, ela vai ter esses aspectos. Eles vão gostar de coisas parecidas e vão rejeitar coisas parecidas. E agora que nós entendemos um pouco sobre uma definição breve de amizade, a gente precisa perguntar: existe amor nas amizades? E a maioria das pessoas tenderia a dizer que sim, existe amor nas amizades. E, de fato, existe amor nas amizades. Mas existe amor incondicional nas amizades? Ou o amor que existe dentro de uma amizade é condicionado por alguma outra coisa? A amizade ela se sustenta por si só? Ou como é que começa uma amizade? Para isso, nós vamos refletir um pouquinho em dois textos que nos trazem um panorama a respeito da amizade. O primeiro deles está em Provérbios 18, 24, que diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. O contexto do capítulo são vários provérbios, né, bem diferentes entre si, então não tem tanta relação entre si um verso com o outro. Apesar de poder sim ter alguma relação, mas não é tão significativo. É como se o verso ele tem um significado em si mesmo. Então a primeira parte do verso, ela fala sobre como aqueles que têm muitos amigos, eles saem perdendo. Mas em que sentido, né? A gente pode recorrer a algumas outras possíveis traduções para entender melhor. Então, o homem de amigos é uma tradução literal, ela é: o homem de amigos se quebrará em pedaços. E uma tradução um pouco mais buscando, né, trazer o que aquele texto queria dizer, ela diz: há amigos que são meras companhias. A gente pode perceber que o autor aqui, no caso, ele estava querendo dizer era que quando você tem vários amigos, pode acabar não conhecendo tão bem cada um deles. E quando você precisar deles, você vai se quebrar. Ou simplesmente eles são meras companhias, eles não vão estar lá quando você precisar deles de fato. Eles estão só sugando todos os seus recursos como parasitas na sua vida. Mas aquele que tem um amigo mais chegado do que o irmão, fica subentendido no texto que esse ele não vai se quebrar, ele não vai se perder, ele não sai perdendo, porque quando ele precisar desse amigo, esse amigo vai estar com ele. Então é uma mensagem bem clara aqui, né, sobre qual o significado das amizades de forma prática na vida. Um outro texto que fala sobre a amizade, não necessariamente nessas palavras, mas sobre o companheirismo, está em Eclesiastes 4, verso 9 a 12, e diz: melhor é serem dois do que um,
porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, o contexto do capítulo ele fala sobre a vaidade da vida. Salomão aqui está falando sobre como existem várias coisas que são vento, são nada ao longo da caminhada do ser humano. Ele vai falar sobre como é melhor, talvez, não ter vivido do que ter uma vida, né, nesse mundo cheio de pecado e coisas ruins. Ele vai falar sobre as injustiças do mundo e ele vai contrastar isso como você pode balancear isso com coisas que podem melhorar, né, ou aliviar as dores dessa vida. No texto imediatamente anterior a esse, ele vai analisar a vida daquele que é solitário, que não tem família, não tem irmãs, mas mesmo assim trabalha incansavelmente para juntar recursos, mas que no final, depois que ele morrer, vai ficar para quem? E agora ele fala justamente sobre o valor do companheirismo, da amizade, sobre como é melhor estarem dois, serem dois do que um. Porque se eles trabalharem juntos, eles vão conseguir fazer mais do que se cada um trabalhasse de forma isolada. Se eles dormirem juntos, eles vão estar ali aquecidos. Não vão passar tanto frio quanto se cada um estivesse sozinho. E se um cair, o outro pode levantar. Você vai ter ali um ombro amigo. E se tentarem lutar contra eles dois, eles vão conseguir se defender. Provavelmente bem melhor do que se cada um estivesse sozinho. Então ele fala aqui sobre, de forma prática, os valores e o benefício de você ter um bom companheiro, de você ter um bom amigo, alguém que você pode contar. Dentro desses 3 textos, tanto de Tomás de Aquino quanto os 2 de Salomão, nos exemplos que eles trazem, existe aí uma condicionalidade no amor dessas amizades. Mesmo nas amizades mais genuínas e profundas, o valor delas, a importância delas, de certa forma, está atrelado ao que elas podem fazer na sua vida. Como você pode ter alguém que é companheiro, que pode te ajudar, estar com você, né? Da mesma forma, você vai estar com ele, você vai ajudar ele, e você vai cuidar dele. Aqui, o objetivo não é trazer um certo incômodo, né? E acusar as pessoas de assim, serem falsas amigas, ou não serem verdadeiras, ou não amarem bem, mas simplesmente trazer um fato, uma característica a respeito de nós como seres humanos. Porque não teria como ser diferente. Nós, como pessoas, como seres relacionais, nós precisamos entender quem é o outro, quais são as características que ele tem, que ele possui, como que eu posso me relacionar com ele. E quando a gente faz esse processo dessa relação, isso inevitavelmente vai acabar descambando, né, nessas condições. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas de fato, no final, quando a gente olha de forma crua, existem sim condições para a amizade. Porque se as coisas fossem diferentes do que são, talvez essa relação não fosse de fato uma amizade. Uma amizade, né, que talvez algumas pessoas possam ter só por proximidade, é mais complicada ainda, né? Porque é simplesmente uma questão de conveniência, né? Você tá ali com a pessoa só porque ela tá próxima e tal, e aí talvez você ache que você tem uma amizade quando na verdade não tem. A gente poderia fazer alguma categorização, né, nessas questões de uma pessoa que é desconhecida, conhecida, um colega e um amigo, mas a gente não precisa fazer essa categorização hoje, porque no final cada uma dessas relações pode se tornar uma relação de amizade. E mesmo se no mais profundo dessas relações, quando a gente chega na amizade, ainda o amor nessa relação é condicional, então a gente simplesmente pode juntar tudo no mesmo balaio e fazer uma análise única a respeito dessas relações, né? Que não são necessariamente familiares. E para a gente
refletir um pouco mais, né, trouxe um texto, mais alguns textos, e sobre a história mais assim lembrada, né, quando a gente fala de amizade em relação às histórias bíblicas. A primeira história que vem à sua mente é a de quem? Bom, normalmente as pessoas falam Davi e Jonatas, e isso porque existe um texto bem conhecido deles. Em 2 Samuel 26, quando Davi está lamentando a morte de Saul e de Jonatas, ele diz o seguinte, no verso 25 ao 27. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então aqui a gente vê um Davi que expressa a sua angústia, o seu sofrimento em relação à morte de Jonatas, porque eles eram muito próximos e o amor que eles tinham um pelo outro superava até mesmo por uma companheira. Aqui eu não vou entrar no mérito é, da questão se eles tinham um caso romântico. Eles não tinham, mas eu não vou discutir essas questões. O que importa aqui é que Davi e Jonatas tinham uma amizade muito íntima e profunda. Se a gente parar, né, para perguntar por que existia essa íntima ligação entre Davi e Jonatas. Quando a gente observa, né, algumas características da personalidade, do caráter de Jonatas, a gente vai perceber que ele tinha uma grande proximidade e afinidade com Davi. Eles eram muito semelhantes em vários aspectos. Quando a gente lê 1 Samuel 14, verso 6, diz o seguinte: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O contexto aqui é que Israel está em guerra contra os filisteus e eles estão ali no impasse, né? Cada exército está no seu acampamento, às vezes eles ficam ali em posição de guerra, se entreolhando, mas a guerra não começa de fato, até que Jonatas decide tomar uma decisão. Desculpa pela redundância, né? Mas ele toma a decisão ali de noite, ele diz, não, vou fazer acontecer, né? E ele vai até o acampamento inimigo durante a noite para que ele pudesse fazer ali uma certa emboscada e conseguir uma abertura para o exército de Israel agir. E ele faz essa ação com base na confiança que ele tinha em Deus, com base também na coragem que ele expressa a partir dessa confiança que ele tem em Deus, de que, não, Deus vai estar conosco. Claro que ele faz ali uma espécie de confirmação, né, para ver se de fato Deus queria que ele fizesse aquilo ou não, mas o que importa é que ele tem o ímpeto de ir e fazer. Jonatas é alguém que teme a Deus, que é corajoso, que é impetuoso e tem impulso para tomar atitudes difíceis e que possam até trazer algum prejuízo para ele, né? Ele se coloca em risco porque ele ama o povo dele, ele ama a nação dele, ele quer o bem dessas pessoas. E quando Davi enfrenta Golias, esse mesmo padrão ele se repete, porque Davi ele é fiel a Deus, ele ama o seu povo, ele ama a sua religião e ele quer defender o nome do seu Deus. E por isso ele toma coragem e confia que Deus estará com ele na batalha. Porque a despeito de espada, escudo, lança e couraça, Deus estaria com ele, Deus seria mais forte do que qualquer uma dessas coisas. E quando Jonatas observa esse comportamento em Davi, tipo, a conexão ela é instantânea, porque eles se mostraram muito parecidos e por isso a afinidade ela surge. O que de certa forma acontece conosco hoje também. Quantas vezes a gente pode não conhecer tão bem uma pessoa, ou pelo menos há não tanto tempo, mas mesmo assim, quando você conhece pelo menos alguns aspectos ali do caráter dela, de quem ela é, de como ela se relaciona, das coisas que ela faz, vocês criam ali uma afinidade muito profunda, muito significativa e tem uma amizade por muito e muito tempo.
E isso é mostrado, né, em 1 Samuel 18, verso 1 a 5, como Jonatas reage diante da vitória de Davi sobre Golias e das atitudes que ele teve ao longo desse percurso. E diz: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do exército, e ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então a gente vê aqui que de cara Jonatas ele quer ter contato com Davi, ele ama Davi no sentido mais fraternal e profundo possível, e ele ali presenteia Davi, né, com coisas que eram caras ali, nem todo mundo tinha aquelas arco, cinto, espada, armadura, e ele faz uma aliança com Davi, né, para a gente perceber aqui a profundidade da relação que começou a ser construída de repente, por conta justamente dos valores que cada um deles carregava serem muito parecidos. Ninguém aqui, né, está dizendo que não existe altruísmo nas amizades. Ninguém aqui está negando isso. Ninguém aqui está também dizendo que é simplesmente o interesse que move uma amizade, né? Uma pessoa como se fosse algo interesseiro, né? Não é nesse sentido que nós estamos abordando a questão da condicionalidade do amor nas amizades. Mas o fato é que existe um certo tipo de condição que não é necessariamente dessa natureza interesseira, mas existem condições para que essa amizade se forme, ou para que alguma amizade se forme. Quando a gente pensa, por exemplo, em Jonatas, né? Ele vai em prol da amizade dele e dos valores que ele tinha e da fidelidade que ele tinha a Deus, ele vai inclusive, digamos assim, abdicar do próprio trono dele, do próprio poder que ele teria no futuro, em prol dessa amizade. Ou seja, aqui nós temos a apresentação de sim, uma amizade real, uma amizade profunda. Existe altruísmo, existe sim amor. Contudo, esse amor é incondicional, essa relação é uma relação incondicional que ela sempre continua existindo independentemente de qualquer circunstância ou de quem quer que seja. A gente pode perceber que não. Se Davi fosse diferente, se ele tivesse agido de forma diferente, Jonas não teria se ligado a ele da forma como ele se ligou. E se Jonatas fosse diferente, mesmo que ele tivesse ido até Davi e quisesse ter uma proximidade com Davi, talvez Davi não quisesse ter essa proximidade toda com Jonatas. E se seus amigos fossem diferentes, né, se eles agissem de forma diferente, provavelmente também eles não seriam seus amigos. E aí reside a condicionalidade do amor nas amizades. E mais uma vez, essa dinâmica ela é inerente à natureza humana relacional. Afinal, a gente quer se relacionar com as pessoas que compartilham dos mesmos gostos e princípios que nós e que detestam as mesmas coisas que nós detestamos. E não teria como ser diferente. Você realmente ama os seus amigos? Até onde você iria por eles? Será que o seu amor pode se tornar incondicional? Até que a gente já percebeu que existe essa condicionalidade no amor. Mas você já se perguntou se esse amor ele pode se tornar incondicional? O amor que você tem pelos seus amigos, ele poderia se tornar incondicional? Porque a gente pensa, não, eu faria tudo pelos meus amigos, né? Mas será que você de fato faria tudo pelos seus amigos? Qual é o limite até onde você vai por eles? Se existe esse limite, significa que existe uma condicionalidade
para essa amizade. Significa que a partir de um determinado momento, se for feita alguma coisa, você vai desistir daquela pessoa, você não vai gastar mais energia com o bem daquela pessoa, com a melhora dela, porque você já não se importa mais. E é fácil, né? Muitas vezes nós reclamarmos que, poxa, não tenho amigos, não, não tem ninguém com quem eu possa contar nas horas difíceis, né? Com quem seja alguém que seja meu companheiro. Mas a pergunta que na verdade nós precisamos fazer é: eu sou amigo? Você é um amigo para alguém, para alguma pessoa? Quem que pode contar com você nas horas difíceis? Porque o que o outro faz não depende, né? Do que é de mim, não depende de mim. Mas o que eu faço independe do que os outros fazem. E se eu tenho o controle de ser o amigo, né? De ser aquela pessoa amiga, é sobre isso que a gente precisa, digamos assim, buscar melhorar, né? E não simplesmente criar as expectativas. Poxa, como eu queria ter mais amigos. Mas se eu não sou um amigo, como é que eu vou querer, digamos assim, que cobrar, né, dos outros essa amizade? Claro que ninguém vai, tipo assim, agora eu vou ser amigo de todo mundo. Mas eu acho que vocês entenderam o propósito da reflexão. Aquelas pessoas que já são meus amigos, até quais são os limites da nossa amizade, até onde a amizade iria, até onde eu sou amigo dessa pessoa, quais são as condições por trás dessa nossa amizade. Talvez você pense que essa, isso aqui possa ser tipo conversa para boi dormir, não seja importante, mas ter consciência disso pode lhe dar mais solidez na hora de você conviver com seus amigos, na hora de você estender a mão para eles e na hora de você perceber que você precisa ser um amigo. Aqui, né, a partir de agora eu não quero endossar frases do tipo a águia só anda com águia, né? Essa coisa meio coach. Uma das coisas que é importante de se refletir também é o que é que mantém as suas atuais amizades de pé, né? Quais são os fundamentos dela? Será que são princípios profundos e fortes? Ou é uma amizade que está no nível um pouco mais superficial? E o que mantém isso, essa amizade, é algo tipo coisas, né? Objetos ou algum gosto que seja superficial, sei lá, filme, série, essas coisas elas são banais, que elas não estão intimamente ligadas, né, aos valores mais importantes da vida. Então, pensar na profundidade, na relevância das coisas das condicionalidades que mantêm as suas atuais amizades como amizades, vai fazer você refletir se de fato você tem amigos, né, profundos ou se são meras companhias, como Provérbios mencionou, né, falou já há tanto tempo para nós. Aquilo que tem sido sua prioridade, né, os seus princípios e valores, eles demonstram também das decisões que você tomou no passado. E as suas atuais amizades, né, elas podem te mostrar o que você tem colocado de fato como prioridade na sua vida. Quais são os princípios que têm norteado o seu caminho. E isso é muito sintomático, né, de quem é que você está se tornando. Porque justamente isso, se os valores, os princípios que você tem adotado ao longo da sua trajetória, eles são os valores que te definem como ser humano. E à medida que envelhecemos, a gente vai cada vez tendo mais dificuldade para fazermos amizades, porque a gente não quer, a gente fica receoso, a gente não quer se expor, não quer se abrir mais, né, tanto. A gente acha que as outras pessoas elas não vão fazer mais tanto por nós, né? Ou não houveram mais experiências, né? Não houveram essas experiências de conexão no passado e, portanto, qualquer outra pessoa que vier agora, ela não vai, tipo, tá lá quando eu precisar, né? Estender a mão.
E nessa vida tão corrida, né, que a gente tem para fazer tantas coisas, trabalho, estudo, família, enfim, já não tem mais tempo para cultivar, né, a amizade. Isso é um pouco triste, né, mas tendo consciência disso, a gente precisa buscar remediar essas questões, né? Talvez perceber que uma nova pessoa não seja um inimigo, né? Mas que sim, possa sim ser construída ali uma nova amizade, né? Talvez ir se permitindo se abrir e conhecer também a outra pessoa. Essas coisas elas vão nos ajudar a ter uma vida mais com mais sentido, né? Afinal, como o próprio Salomão disse, aquele que está sozinho, esse aí está trabalhando, né? Provavelmente à toa, porque não tem absolutamente ninguém à sua volta para quem ele deixar as coisas, né? E como seres relacionais que somos, quando estamos vivendo, né, a gente precisa se relacionar. Afinal, ninguém é uma ilha. Nós vamos continuar falando sobre essas questões, né, da condicionalidade do amor inerente às nossas relações. Hoje nós falamos um pouco sobre a amizade e sobre como existe essas condições e sobre como ter consciência delas. Pensar sobre isso vai nos ajudar a ter relações melhores e mais significativas. E como talvez buscar mudar esse amor condicional para um amor incondicional seja caminhos, né, que a gente precisa estar trilhando. Bom, foi um prazer estar contigo. Eu me chamo Felipe Ângelo e nunca se esqueça, existe um justo cálice. E se você quer ter uma introdução, né, embasada em alguns questionamentos a respeito da vontade de Deus, qual seria as vontades de Deus, assista esse vídeo que está aparecendo para você, né? Vai ser muito útil e legal. Até mais, tchau.